Eu avisei, será pior que Hiroshima. Trump abandona G7 em caráter de urgência. Israel pretende usar arma nuclear contra o Irã. Donald Trump está voltando correndo hoje para Washington, em caráter de urgência, após movimentações alarmantes no Oriente Médio que estão deixando o mundo inteiro em alerta. Fontes próximas à sua equipe de segurança dizem que ele foi chamado de volta por causa de rumores assustadores. Há quem diga que Israel pode estar considerando usar uma bomba de fusão, também conhecida como bomba de hidrogênio, contra alvos estratégicos no Irã. Trump já teria feito um alerta urgente, pedindo que todos os cidadãos americanos deixem Teherã imediatamente. E nas redes sociais, especulações estão pegando fogo, com pessoas falando que a inteligência americana detectou movimentos nucleares em Israel, que o Irã pode ter cruzado uma linha vermelha com suas retaliações e que Israel estaria pronto para usar uma arma nuclear tática. Uma bomba de fusão, para quem não sabe, ela é muito mais destrutiva do que a bomba de Hiroshima e poderia mudar completamente o equilíbrio global que nós temos atualmente, acendendo alertas em Moscou, Pequim e até Pyongyang. É sério o que está acontecendo agora. Estamos à beira de algo histórico ou catastrófico? Essa é a pergunta. Hoje eu vou explicar o que está acontecendo, o contexto por trás dessa crise, as negociações nucleares com o Irã, as ações militares de Israel e o que o Trump está tentando fazer para evitar o pior. Tá? Antes de começar, peço para que você já deixe seu like, se gostar do conteúdo, tá bom? Se inscreva no canal, deixa um comentário aí para ajudar no engajamento, que já ajuda bastante. De onde está vindo essa informação, gente? Bora lá. Primeiro nós temos que ver o que está sendo noticiado nos jornais dos Estados Unidos. Publicado aí pelo Politico, tá aí o original para vocês, agora traduzido para português. Trump sai abruptamente da cúpula do G7 após sinalizar aprofundamento do conflito Irã-Israel. A CBS News também falou a respeito disso, tá? Traduzido a português aí para vocês. Trump deixa a cúpula do G7 mais cedo e retorna à Casa Branca. O presidente Trump está encurtando sua presença na cúpula do G7, retornando à Casa Branca na noite de segunda-feira por causa do que está acontecendo no Oriente Médio. O repórter do Congresso da CBS News, Tauren Small, tem mais informações. Publicado também aí pelo The Guardian, traduzido para vocês. Trump abandonará a cúpula do G7 mais cedo devido à escalada do conflito entre Israel e Irã. Publicado aí pelo CNN Politics, ou Politicals, sei lá. Traduzido para vocês. Trump deixará a cúpula do G7 mais cedo para monitorar tensões no Oriente Médio. O Independent deu uma manchete mais alarmante. Traduzido aí para vocês. Trump sai do G7 mais cedo após alertar que todos deveriam evacuar imediatamente Teherã. A saída antecipada do presidente permite que ele evite de participar das discussões sobre guerra da Rússia contra a Ucrânia e as guerras israelense contra o Hamas e Irã. A Reuters também publicou, traduzido para vocês, Trump pede ao NSC que o NSC esteja preparado ao retornar mais cedo da cúpula do G7, relata a Fox News. A AP também publicou isso aí, ó. Trump está deixando o G7 mais cedo, enquanto o conflito entre Israel e Irã mostra sinais de intensificação. Publicado pela Fox, tá aí, traduzido para vocês, Trump e Rubio interrompem viagem ao G7 e retornam a Washington enquanto rumores indicam que iranianos estão fugindo de Teherã. The Telegraph, última matéria aqui que eu quero mostrar para vocês. Traduzido, Trump deixa o G7 mais cedo depois de avisar Teherã para evacuar. O presidente dos Estados Unidos retorna a Washington para realizar a reunião do Conselho de Segurança Nacional como o conflito
Israel e Irã aumenta. Então vocês podem ver que a questão é bem séria. Vamos tentar entender isso. Quando o Trump anunciou que estava voltando do G7 no Canadá mais cedo, ele deixou claro que algo grave está acontecendo. Em um post nas redes sociais, ele chocou o mundo inteiro ao dizer que todos deveriam evacuar Teherã, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, porque o Irã, segundo ele, não pode ter uma arma nuclear. Quando eu digo segundo ele, eu digo as palavras que ele disse agora. Ele chamou a situação de uma vergonha e um desperdício de vidas humanas. Esse alerta veio poucas horas depois que Israel emitiu sua própria ordem de evacuação para o norte de Teherã, sugerindo que sua campanha militar contra o Irã está prestes a escalar. Trump não deu muitos detalhes, mas disse a repórteres, enquanto posava para uma foto com outros líderes mundiais, que precisava voltar urgentemente para Washington o mais rápido possível, porque ele está vendo, e que todos estão vendo, o que está para acontecer. Mas o que realmente está por trás dessa pressa toda? Vamos entender o que está acontecendo primeiro no Oriente Médio, tá? Nos primeiros dias, Israel intensificou seus ataques contra o Irã, mirando instalações nucleares, cientistas e líderes militares. Desde sexta-feira, dia 13 de junho de 2025, os ataques já mataram pelo menos 224 pessoas no Irã, a maioria, segundo o que a mídia local está falando, civis, mas há quem discorde disso, tá? E 24 em Israel, também civis. Ou seja, a mídia iraniana está querendo passar a ideia de que Israel matou mais civis do que pessoas envolvidas na guerra, tá? Mas fica bem difícil de acreditar. Israel diz que está tentando impedir que o Irã desenvolva uma arma nuclear, alegando que o país estava muito perto de cruzar um ponto completamente sem retorno no seu programa de enriquecimento de urânio. E entre os alvos estavam o centro nuclear de Natanz, né, que foi completamente destruído, e figuras importantes como o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Salami, que era um cara muito importante lá para eles. Israel afirma que esses ataques foram um sucesso, mas a mídia iraniana está dizendo que o custo de vida humana foi muito alto e a tensão só aumenta. Ou seja, o Irã, a mídia iraniana, tenta colocar o mundo contra Israel mais uma vez. O Irã, por sua vez, não deixou barato. Em resposta, lançou centenas de mísseis balísticos contra Israel, atingindo ali de maneira terrível cidades como Tel Aviv e Haifa, ou Haifa. Apesar, né, de a defesa aérea israelense, com apoio americano, ter interceptado a maioria desses mísseis, os ataques causaram mortes e muita destruição. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, ele prometeu que Israel pagará um preço muito alto por isso e que a resposta iraniana continuará até que os ataques parem. Então, essa troca de golpes, que já dura 5 dias, é o confronto mais sério entre os dois países em décadas. E o pior, os rumores nas redes sociais dizem que Israel pode estar considerando algo ainda mais extremo, como o uso de uma bomba de fusão, que é uma arma tão poderosa que poderia causar uma catástrofe sem precedentes. Bora falar sobre esses rumores, porque eles estão deixando todo mundo assustado. Nas redes, algumas pessoas dizem que a inteligência americana detectou movimentações nucleares em Israel, sugerindo que o país está se preparando para uma resposta tática com armas nucleares. Outros acreditam que o Irã pode ter feito algo tão grave, mas tão grave como acelerar seu programa nuclear ou planejar um ataque devastador que Israel decidiu considerar todas as opções, inclusive uma bomba de hidrogênio. Há quem diga que o Irã, de forma escondida, tem alguma espécie de arma nuclear lá. Essa arma, pessoal, é muito mais destrutiva do que a bomba atômica usada em Hiroshima no ano de 1945.
capaz de devastar áreas enormes e causar um impacto global sem precedentes. Mas atenção, muita calma nessa hora, porque é tudo especulação. Não há nenhuma confirmação oficial de que Israel planeja usar armas nucleares, e esses rumores vêm principalmente, né, de posts nas redes, em que às vezes exageram ou podem até mesmo estar distorcendo a realidade. Mas essas especulações, elas surgiram justamente no momento que Trump anunciou que precisava voltar urgentemente para a Casa Branca. E para um dos repórteres ele disse: olha, eu preciso convencer o Irã de sentar na mesa para negociar antes que seja tarde demais. E aí a galera começou a especular. Enquanto isso, né, Donald Trump está tentando lidar com essa crise. Ele passou meses negociando com o Irã, exigindo que o país abandone completamente seu programa nuclear e tal. Essas negociações, que deveriam continuar em Omã agora no domingo, dia 15 de junho, foram canceladas pelo Irã após os ataques de Israel. Trump disse que deu ao Irã um prazo de 60 dias para aceitar o acordo, e esse prazo já expirou. Ele acredita que os ataques de Israel foram uma resposta à recusa do Irã em negociar. Mesmo assim, ele insiste que ainda há esperança para um acordo, dizendo que o Irã está praticamente na mesa de negociações e que algo pode ser resolvido em breve. Mas, com a escalada militar, o tempo parece que está se esgotando. E o Irã não dá demonstrações de que quer negociar. A posição de Trump é muito delicada, né? Ele apoia Israel, elogiando os ataques como muito bem-sucedidos e fornecendo também um forte apoio defensivo, como os sistemas antimísseis e também de inteligência. Mas ele quer evitar uma guerra maior. Trump deixou claro que os Estados Unidos não estão participando dos ataques aéreos contra o Irã e que suas forças na região estão em modo defensivo. Ele também alertou o Irã para não atacar interesses americanos, dizendo que a resposta seria em níveis, em patamares nunca antes vistos. Então, essa postura de pressão máxima é típica do Trump, mas está dividindo ali a sua base. Alguns aliados, como o senador Lindsey Graham, apoiam Israel sem reservas, é claro, enquanto outros, como a deputada Marjorie Taylor, ela está pedindo paz, né? Essa área republicana, né, apoiadora de Trump, está falando: olha, você tem que falar com Israel para parar e ponto. Dentro do governo americano também há tensões. Alguns assessores de Trump, como a chefe de inteligência Tulsi Gabbard, eles estão preocupados com a possibilidade de uma guerra maior e questionam o apoio irrestrito a Israel. Outros, como a chefe de gabinete Suzy Wiles, defendem uma abordagem mais cautelosa. Então, essa divisão está refletindo o desafio de Donald Trump. Ele prometeu ser um presidente da paz, mas agora está lidando com um conflito que pode explodir a qualquer momento em níveis nunca antes vistos. E enquanto isso, líderes do G7, como o presidente francês Emmanuel Macron, eles pediram um cessar-fogo e tal. Mas Trump recusou assinar uma declaração conjunta pedindo a desescalada, mostrando que está mais alinhado com Israel, pelo menos por enquanto. E eu acho que esse por enquanto é para sempre. A crise também está afetando o mundo todo. A ONU já alertou que os ataques às instalações nucleares, como os de Israel em Natanz, podem causar consequências radiológicas muito graves, mas a ONU não para pensar que essas armas nucleares estariam na mão de radicais islâmicos. Países do Golfo, como Omã e o Catar, estão tentando mediar uma trégua, né, enquanto a Rússia condenou os ataques de Israel. Os preços ali do petróleo estão subindo de forma louca, tá? Há uma grande falta de estabilidade no mercado, ninguém sabe o que vai acontecer no sentido econômico. Companhias aéreas cancelaram voos para Israel e Irã, mostrando como a crise já está afetando a economia global. E aquela história? Será que Israel realmente está preparando um ataque nuclear contra o Irã? Bom, se os rumores sobre a bomba de fusão forem verdade,
as consequências seriam ainda mais devastadoras, não só para o Oriente Médio, mas para o equilíbrio de poder no mundo, com reações completamente imprevisíveis de potências como a China e a Rússia. No final, nós estamos diante de uma situação incerta e extremamente perigosa. Então vem a pergunta: será que Israel realmente está considerando uma opção nuclear, como estão dizendo aí os rumores? Será que Donald Trump conseguirá convencer o Irã a negociar antes que seja tarde demais, como ele mesmo disse? Ou estamos caminhando para um conflito que pode mudar o mundo para sempre? Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.